paralelo a isso, então, a gente está levantando número de procedimentos, como eu já disse, capacidade contratualizada. O que é isso? Quantos procedimentos cirúrgicos eletivos eu tenho contratado na rede hospitalar de Santa Catarina? Quantos no Hospital Infantil, quantos no Ociosos Prazeres, quantos em Curitibanos? E, baseado na capacidade instalada, a gente vai dizer, eu preciso comprar fora, ou a minha capacidade contratada é muito superior ao que eu preciso, ou o que eu tenho de oferta. Os dados estão mostrando que eu tenho menos oferta do que aquilo que está contratado. Então, a gente também precisa fechar isso. E por que isso é importante, gente? Porque só fazendo esse diagnóstico com clareza é que a gente vai ter a condição correta do que a gente precisa. Porque quando a gente não tem diagnóstico com clareza, a gente não consegue avançar. Como, por exemplo, né? Nós lá no Teresa Ramos temos 2 placas de abertura de serviço. A Cláudia esteve lá, teve várias pessoas que estão aqui conosco que estiveram lá. Abertura de serviço é a porta aberta para atender as pessoas. Entrega de obras físicas é outra situação. Se na placa estivesse entrega das obras físicas da emergência, entrega das obras do centro cirúrgico, era uma coisa. Mas se vocês forem lá, e a doutora Cristina ficou... Agora, quando a gente terminou no infantil, ainda a gente foi deixá-la lá para pegar o carro, nós passamos na lateral para olhar os tapumes, né? A obra não está... A obra está 99%, vamos dizer assim, concluída. Mas nós não temos as bancadas. Então, no centro cirúrgico, vai ser feita uma força-tarefa para a gente poder definir o mobiliário, baseado no projeto original que tinha, que depois não se deu continuidade no mobiliário. Então, vocês imaginem uma casa que ela ficou pronta, mas eu não tenho um armário para guardar roupa, eu não tenho um armário para guardar os calçados, eu não tenho... E são móveis sob medida, então dá para a gente imaginar que a gente não vai conseguir trabalhar isso antes do segundo semestre, porque não adianta dizer que vai e depois não dá conta. 10 salas cirúrgicas, e como é que nós vamos utilizar as 10 salas se nós não tivermos leito cirúrgico? Então, o que a gente precisa fazer, que a gente já conversou quase 2 horas com a equipe do hospital. O térreo do Teresa Ramos, que lá estão as nossas mãezinhas agora, aquelas que o bebê fica na UTI, ou que porventura elas tiveram tido alguma situação de perda, né? Um aborto espontâneo, um recém-nascido feto morto, e ela precisa ficar lá. Não dá para a gente desativar todo um andar para esse acolhimento, porque é um andar de 30 e poucos leitos. Então, quantos leitos eu preciso para o acolhimento dessa mãezinha? É 5 a média de taxa de ocupação, os outros nós temos que destinar para outro tipo de internamento. A ala Portinari, que é na frente ali, aquela primeira ala do antigo prédio, precisamos ativar para leitos de internamento. O 5º andar, que está com infecto, qual é a taxa de ocupação e como é que eu posso ampliar leito? Do lado de cá, no prédio novo, onde a gente tem 2 pacientes e tem espera para 3 redes de oxigênio. Aonde dá para a gente colocar 3 leitos? Tem que ter 3 leitos, porque recursos humanos nós temos. Então, esse também é uma situação que a gente precisa garantir, senão nós vamos estar o quê? Fizemos algumas transferências importantes, mas nós temos que aumentar a capacidade de leitos, tanto clínico quanto cirúrgico, porque qual é o objetivo? É não ter mais paciente com 5 dias, com 6 dias, com 7 dias esperando na UPA. A UPA é uma unidade de atendimento intermediária entre a unidade básica de saúde e a emergência de um hospital, e não tem lá refeitório, ela não foi feita para isso, ela não tem espaço para acompanhante, e a gente sabe o conflito que é ficar muitos dias na UPA, né? Na unidade de pronto atendimento. Então, tem esse objetivo. Quando você tem leito de UTI, é um cálculo, quando você tem leito cirúrgico é outro, quando você tem leito clínico é outro. Nós temos dos 1.290 e... São 1.400. Não. São 1.295
servidores concursados e ou contratados temporários, mais limpeza, recepção, segurança, que são terceirizados. O que a doutora Cristina está fazendo? Porque, além disso, a gente tem, por isso que a gente tem que discutir a otimização dos serviços e cálculo do número de funcionários por leito e resultado clínico, que é o desfecho clínico. Quanto nós estamos operando com esse número de pacientes nas estruturas que a gente já tem hoje? É uma pergunta complexa, importante, mas a gente precisa, para não gerar nenhum conflito maior... Não, eu defendo algumas coisas, mas que eu preciso que a direção resolva aquilo que eu defendo, se compreende se aquilo que eu defendo está correto. Eu defendo que a ala Portinari tem que ser de internamento, eu defendo que o 5º andar tem que ter mais pacientes, então nós temos que dizer quantos leitos é para doença infecto-contagiosa e quantos sem comprometer qualidade da assistência e sem comprometer o paciente que lá interna. Se na ala de queimados a nossa média continuar com 2 ou 4 pacientes, nós temos que otimizar um pedaço daquela ala para internar pacientes também, porque a gente precisa da vazão, tanto para o paciente cirúrgico quanto para o paciente clínico. Isso vale para a reunião que a gente teve no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, porque a nossa taxa de ocupação média na maternidade não passa de 75%. 70%. Mas eu não posso pôr uma mãe no leito vago da UTI neonatal ou do berçário intermediário. Eu não posso pôr um homem nos leitos vagos da maternidade. O que a gente precisa dizer é o seguinte: nós precisamos aumentar leito de internamento, ponto. Como nós vamos aumentar leito de internamento? É otimizando os espaços. Nós precisamos abrir rápido lá embaixo, na emergência? Sim. Como é que a gente está pensando? Faz o projeto, licita e pede para a empresa que ganhar a confecção e tem que estar no edital do mobiliário e por etapas. Porque se nós abrirmos lá embaixo, a gente pode fazer cirurgia de hospital dia, que não é aquela que precisa de centro cirúrgico, que nós temos um monte de gente esperando para esse procedimento. Então, a orientação e o pedido que a gente fez para Tereza Ramos é que nós precisamos aumentar o volume de cirurgias com a estrutura que a gente tem hoje, que tem centro cirúrgico, tem sala de cirurgia, tem problema de anestesista, vamos resolver, mas a gente precisa aumentar, senão nós não tiramos os pacientes da fila, senão nós vamos ter que cada vez mais usar van para tirar os pacientes de Lages e da região e levar nos outros hospitais. Então a gente precisa garantir isso. Com certeza vai ter que ampliar leito? Vai ter que ampliar leito. Se vocês perguntarem, vocês vão chamar mais gente para isso? Não, nós vamos tentar otimizar os recursos humanos que nós temos dentro do hospital, senão a conta fica uma conta muito grande, insuportável, que tem impacto logo ali na frente. Tá? Esse é o nosso compromisso, aumentar leitos. O nosso Hospital dos Prazeres, eu não vou dizer só 4 meses, eu prefiro 16, mas até o 2º semestre a gente vai ter os 20 leitos de UTI novos. Ficando pronto aqueles 20, começa a reforma da UTI, do espaço da UTI velha, que vai servir de apoio para outros serviços. Com isso, nós ganhamos vaga para internar paciente cardiológico, porque hoje a gente não consegue fazer muitas cirurgias cardíacas, porque a gente só tem 5 leitos extras, além daqueles 10 da UTI credenciada. Esses 5 são pagos pelo Estado.